O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, ontem nós tivemos os primeiros votos no justiçamento do Bolsonaro. Tanto o ovo que tudo vê quanto o rocambole no inferno condenaram o ex-presidente. A gente já esperava, mas tem alguns detalhes que eu quero destacar com vocês no vídeo de hoje e toda a nossa expectativa para o voto do Fux, que apresentou um comportamento, digamos, intrigante, esta é a palavra, intrigante, durante a sessão de ontem. No Congresso Tupiniquense, avança a pauta da anistia e da CPMI da Vaza Toga. Trarei placares atualizados e os detalhes dessas tretas para vocês, mas o festival do bote com o bumbum mesmo veio depois que o governo Trump falou com todas as letras que não tem medo de usar tanto o seu poder econômico quanto o seu poder militar para defender a liberdade de expressão nos Estados Unidos e, claro, no mundo inteiro. Meus amigos, aí foi o festival do bote com bumbum, jornalista da Globo dando piti, o governo brasileiro fez notinha para responder, tivemos aliados de Trump mandando indiretas, vários enigmas, mas bem direcionados para Xande. Portugal entra nessa história de sancionar violadores de direitos humanos e tira o sono de Gilmar Mendes, e o cenário internacional pega fogo literalmente no Nepal. E eu vou atualizar vocês sobre todas essas tretas, então se já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Começamos com o cenário internacional pegando fogo. Esse assunto aqui foi muito debatido ontem nas redes sociais. A revolução contra a revolução no Nepal, a geração Z organizou essas manifestações aí após o governo comunista do Nepal ter simplesmente derrubado todas as redes sociais. Não pode ter Facebook, não pode ter Instagram, X, essas coisas, tudo para salvar a democracia. No mundo inteiro é a mesma coisa, né? E aqui eu achei interessante que a Folha fala que manifestantes incendeiam o parlamento do Nepal e casa de premier que renunciou. Interessante eles usarem o termo manifestantes. Embora a luta lá seja pela liberdade de expressão, se fosse aqui no Brasil seriam golpistas, né? Porque a causa é a mesma. Aqui no Brasil é golpe, lá é manifestação, enfim. Aqui foi bem trágico a coisa lá, tocaram fogo, gente que perdeu a vida, o negócio tá feio mesmo, mas o básico é isso, é a luta contra o comunismo e pela liberdade de expressão, que é a principal pauta no mundo, tanto que o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, através da sua porta-voz, fez esse anúncio que deixou a galera enlouquecida. Ó. Questionada sobre Brasil, porta-voz diz que Trump pode usar poder militar para proteger a liberdade de expressão. Não foi nenhuma sugestão, não ficou nas entrelinhas, falou ali bem direto, e o Itamaraty correu para lançar a sua nota em defesa da democracia, da soberania, da banânia. Vamos ler porque é bem curtinha, ó. O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaça de uso de força contra a nossa democracia. Não é contra a democracia, mas enfim. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. E também que haja uma transparência para que a população assim esteja satisfeita. Não, realmente está comprovado, eu não tenho dúvida de que quem ganhou foi o candidato vermelho ou o candidato
azul. É isso. A população, desde 1996, debate esse tema de maior transparência nas eleições, que parece que foi criminalizado agora, diante dos votos, que a gente já vai ver um pedacinho dos magnânimos do STF. Mas terminando a nota aqui, ó. É esse o dever dos três poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia as tentativas de forças antidemocráticas. Aí o Trump não foi eleito na vontade popular, voto, tudo, isso daí não é democracia, não. Aí quando é o Trump é antidemocrático, né? De instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais. E já que a gente está falando sobre pauta internacional, bem rapidinho aqui, eu quero falar sobre um caso que repercutiu bastante, provavelmente passou na timeline de vocês, o vídeo da refugiada ucraniana que estava lá nos Estados Unidos e que foi brutalmente esfaqueada no metrô. E aí, vendo os detalhes, a mídia lá dos Estados Unidos também tentou esconder esse caso, talvez porque ela não era da cor certa ou porque o cara que fez isso era da cor errada, não sei, eles tentaram abafar, mas foi impossível porque as imagens são chocantes e os detalhes desse caso revelam que o problema não é só no Brasil. Às vezes o pessoal fala assim, porque aqui no Brasil soltam bandido. Gente, a esquerda, infelizmente, faz isso no mundo inteiro. Olha só a matéria da Fox. O DOGE, que é o departamento aquele famoso que o Elon Musk chefiava, acusou o suspeito de esfaqueamento. Não é suspeito, a gente tem o vídeo, viu que ele fez mesmo, né? Ele está sendo acusado em nível federal e o FBI que vai investigar. Mas o detalhe que eu quero trazer é que ele já tinha sido preso 14 vezes. E aqui não fala nessa matéria, mas o que eu fiquei lendo durante o dia, a juíza que soltou ele é militante da diversidade. Ela não foi juíza pelo processo que normalmente os juízes passam lá nos Estados Unidos, eles entram no cargo por votação. Ela foi por indicação, justamente porque era uma militante da diversidade, e soltou esse cara. E aí, gente, a mídia tentou esconder, e olha só a Folha de São Paulo, como é que noticia. Eles pegaram isso aqui do New York Times, obviamente, mas olha a cara de pau deles tentando inverter a ordem dos fatores. Assassinato brutal de ucraniana nos Estados Unidos vira munição política para Trump. A constatação óbvia do que aconteceu, soltarem bandido 14 vezes, a militância por essa causa, que os oprimidos, as vítimas da sociedade, a culpa é sempre do sistema e não de pessoas. Não é esse sistema que é o culpado. Não, isso está sendo usado por Trump como uma arma. Igualzinho acontece aqui no Brasil, a mídia é assim, infelizmente, a esquerda também no mundo inteiro. Agora passemos aqui para as pautas nacionais. Preparem os seus bolsos, meus amigos. O Sapo Cachaceiro anunciou o negócio do programa de gás grátis. É claro que não existe nada grátis, tá aí a conta que nós iremos pagar, ó. Prepare o bolso. O preço do combustível vai subir em 2026, o preço do gás também. Então, se você, como muitos brasileiros, está apertado, quer fazer uma renda extra de 2 a 5 mil, não é milagre, não é para ficar milionário, é trabalho sério, com um sistema, o sistema FSA, que eu te convido a conhecer, é um sistema validado, muito interessante, que vai trazer aí uma renda extra de 2 a 5 mil reais, conforme esses exemplos que estão aparecendo aí na tela para você. Se você se interessou por esse método já validado, clica no link que está aqui embaixo e assiste as 3 aulas totalmente grátis. Aí você fica sabendo mais detalhes, vê se te interessa ou não e tenta sair dessa ratoeira que o Brasil nos meteu de cada vez pagar mais impostos. Fica aí a minha dica, vamos adiante, porque Portugal entra na rota de países que pode sancionar os violadores de direitos humanos. Está aqui a notícia no Globo. O partido Chega apresenta um projeto para impedir a entrada de Alexandre de Moraes em Portugal. Para o Alexandre de Moraes é ruim? Claro que é ruim. Mas para o Gilmar Mendes, meus amigos, o Gilmar Mendes, vendo essa notícia aqui, ele que tem toda a sua vida em Portugal, que não gosta de se misturar com o povo brasileiro, seus negócios, empresas,
Se ele não puder entrar em Portugal, acho que vai ser um prejuízo bem grande. Ele não tem tanto medo de não entrar nos Estados Unidos e nos outros países, mas quando fala em Portugal, Gilmar Mendes treme, e por isso eu tive que trazer essa notícia para vocês. Por falar em Gilmar Mendes, ontem falamos sobre Tarcísio, sobre o discurso dele no domingo, que finalmente falou verdades. Não dá para elogiar muito, né? Eu não sei se isso aqui é mentira ou não, porque até agora ele não veio desmentir. Então, quando sai uma notícia assim e é mentira, o político corre para as redes sociais para dizer, não, isso aqui é mentira e tal. Como ele não falou nada, a gente suspeita que isso aqui realmente possa ter, pelo menos, um fundo de verdade. E o Gilmar Mendes foi procurado pelos aliados do Tarcísio para pedir pinico, como dizemos aqui. Se arrependeu. Eu ataquei o Supremo, mas não foi tão ataque assim. Por favor, seja bonzinho comigo. Porque é como eu falei para vocês, meus amigos. Ou o Tarcísio representa o povo, ou ele representa os Faria Limers, que já estão dando botes com o bumbum, ó. Criticando a radicalização do Tarcísio. Falar que hoje no Brasil existe uma ditadura da toga, que o Alexandre de Moraes é um tirano, lutar para que os inocentes presos sejam soltos, isso é radicalização. Então aqui, segundo os empresários, o Tarcísio errou muito na dose e pode perder apoio. É aquilo que eu falei para vocês. Ou o Tarcísio representa os interesses do povo, nós queremos democracia, liberdade de expressão e o fim da ditadura da toga. Ou ele vai representar isso e provavelmente o sistema não vai deixar ele vir candidato, isso no caso do Bolsonaro não está na cédula, tá? Futuro hipotético. Ou ele vai fazer esse joguinho aqui de morde e assopra e vai estar na cédula como o candidato do sistema. Não tem outra opção. Se Bolsonaro não puder concorrer à eleição, o candidato da direita será a direita permitida. E se o Tarcísio continuar lutando pela liberdade de expressão e contra a ditadura da toga, ele será chutado por esse sistema. Vamos ver o que acontece no futuro. E vamos agora para o justiçamento do Bolsonaro. A gente já sabe, o Alexandre de Moraes condenou ele, sei lá, pena eterna, 50 mil anos, mais de 40 anos, por causa de todos os crimes possíveis e imaginados, imagináveis, o crime de escrever tweets, o crime de fazer discursos, o crime de se reunir com embaixadores, o crime, entre aspas, né? Mas é interessante essa matéria aqui da Folha, porque ela diz o seguinte, ó, por 5 horas... Moraes adota tom cênico e visceral com ironia, cólera e PowerPoint. Aí eu pergunto para vocês. Em uma democracia onde tem o Estado de Direito e o juiz é imparcial, ele demonstraria um tom cênico, visceral, com ironia e raiva? Eles usaram cólera aqui para tentar dar um eufemismo, mas o Moraes estava com raiva. Foi um justiçamento onde finalmente o Moraes se vingou do Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. A Folha de São Paulo só está falando isso com outras palavras, né? Tá tentando ser mais suave, claro, elogiando o Moraes. Eles acharam o máximo. Outro que votou ontem também foi o Rocambole do Inferno, conhecido como Flávio Dino. E 2 trechos dele eu separei para comentar aqui. O primeiro, ele disse assim: alguém acredita que um tweet de um presidente estrangeiro vai mudar o julgamento? É interessante isso vindo da boca do seu Rocambole, porque eles estão condenando pessoas justamente por escrever tweets. Então, se o tweet do Trump não tem importância nenhuma, como é que tweets de pessoas comuns ameaçaram a democracia? Se um tweet de um presidente dos Estados Unidos não tem esse poder, como é que o tweet da dona Cleide, que é manicure, poderia derrubar a democracia bananeira? Ele mesmo ali já mostra toda a palhaçada, a farsa que está acontecendo há alguns anos aqui no nosso país, e ele também já deu uma morta, né? Flávio Dino diz que não cabe anistia para crimes analisados pelo STF, os crimes antidemocráticos. Então, basicamente, eles estão dizendo assim: o Congresso pode até votar, a gente vai derrubar. A expectativa é toda pelo voto do Fux. E na Isto É, saiu uma matéria com detalhes interessantes. Gente, que fique claro aqui. Se o Fux absolver o Bolsonaro, para mim será uma surpresa gigantesca. Eu imagino que o Fux vá condenar o Bolsonaro, mas talvez não por todos os crimes, talvez não com tantos anos de cadeia. Ele vai ali abrir uma divergência que pode no futuro gerar recursos, como já comentamos aqui. Mas aqui mostra
o comportamento do Fux durante o julgamento. E olha que interessante o que a Isto É fala. No meio tempo, Fux focou na edição do voto. Ele ficou ao menos 3 horas olhando para baixo com uma caneta em punho e mexendo nos papéis. O ministro chegou a ficar 10 minutos fora do plenário da primeira turma e, quando retornou, passou algumas informações para o computador. Luiz Fux ainda deixou o plenário outras 2 vezes. Então, aqui até a Isto É está reconhecendo que ele é uma incógnita e que, embora ele tenha dado indícios de divergências, as defesas do acusado acreditam que ele deve votar pela condenação, mas com pontuações sobre a atuação de Moraes no decorrer do processo. Eu vou acompanhar, sim, e trazer todos os detalhes do voto do Fux, que é hoje, a partir das 9 horas, eu trago no vídeo de amanhã. Só aqui um pouquinho para falar dos milicos, porque, gente, como fui apedrejada logo depois da eleição de 2022, quando eu alertava as pessoas para o que de fato eram aqueles milicos que elas estavam suplicando na frente do quartel. Inclusive a galerinha do Zóio Verde lá do Twitter, que defende esse pessoal, passou o tempo e olha aí, cúpula militar pede que o STF não mande o Bolsonaro ser preso em quartel. Parece que os militares também gostariam de ver o Bolsonaro na papuda. Esse é o nosso exército. Essas são as nossas forças armadas. Estão com o sistema. E enquanto isso, os aliados do Bolsonaro, aqui segundo o jornal Globo, estão esperando uma reação de Trump no dia do veredito da trama do golpe do algodão doce, que será no dia 12. Até o dia 12 já vai sair o veredito e o que eles esperam é que o Trump anuncie uma nova sanção e o nome da vez será Viviane Barsi de Moraes, a esposa do Alexandre, como também já comentei outras vezes. Primeiro, o Alexandre de Moraes precisa sofrer todos os efeitos na carne dessa sanção Magnitsky para que os outros ministros entendam: não é só o problema de não ir na Disney, não é só o problema de não entrar nos Estados Unidos, pode ser que eu perca todo o meu patrimônio, as minhas empresas. Daí talvez eles revejam o seu posicionamento autoritário aí. Inclusive, na Globo, botei até o Valdo Cruz com essa cara de dor, porque lá tava a cara de dor. O clima era realmente de velório depois que aconteceu esse anúncio aí que eu falei para vocês a respeito de usar, a possibilidade de usar, inclusive, poder militar para proteger a liberdade de expressão. E o blogueiro da Globo fala aqui, ó, na avaliação dele, se Bolsonaro e os demais réus forem condenados, serão, e o Congresso não colocar a anistia em votação, já chego lá, os Estados Unidos podem apertar mais o cerco com a possibilidade de novas sanções. Eu já diria que é uma certeza depois de todos esses recados, rolou até indireta. Gente, essa daqui foi o dia todo a gente tentando decodificar. Eu não consegui, eu quero a ajuda de vocês. O Christopher Landau, o moço que trabalha lá no departamento Magnitsky, no departamento financeiro do governo dos Estados Unidos, postou essa foto aqui. Quem sabe, sabe, mais ou menos foi isso que ele disse. Entendedores entenderão, quem sabe, sabe. E essa imagem aqui é do piso do aeroporto da Venezuela. Enigmático, não entendi. Aí vem o Jason Miller e traz uma fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira aqui. Olha só o que ele diz. Este STF e Alexandre de Moraes está tentando acessar suas contas bancárias nos Estados Unidos? Eu fiquei sem entender. Se alguém entendeu isso aqui, por favor, fala nos comentários, porque realmente a única coisa que eu entendi é que foi mais uma direta para o Alexandre de Moraes e os magnânimos brasileiros. E já que a gente está falando sobre isso, a pauta da anistia está avançando na Câmara e agora Hugo Mota fez um acordo. Eu sei,
O Hugo Motta a gente não pode confiar muito, mas essa é a notícia que eu tenho que dar para vocês. Tá aqui o Igor Gadelha, ó. O acordo sobre anistia que animou bolsonaristas na Câmara. Então, e dessa vez foi referendado pelo Hugo Motta, que a desculpa foi que o outro acordo era com Lira, não era com Motta. Enfim, a gente já ouviu tantas desculpas, eu sei. Mas qual que é o acordo? É o seguinte, durante a reunião de ontem, terça-feira, na residência do Hugo Motta, ele prometeu que a anistia será o primeiro tema da pauta da reunião de líderes que acontece na semana que vem, depois do término do justiçamento do Bolsonaro. Tá aqui, abre aspas, ó, será a pauta 01 do Colégio de Líderes na semana seguinte. Foi acordado entre todos e vocalizado pelo Motta, e quem falou isso foi o deputado Evair Vieira Melo, do PP. Vamos aguardar e esperar que dessa vez o seu Hugo Motta realmente cumpra com a palavra dele. Mas aí, de novo, a gente entra naquela questão. Qual anistia? A Raquel Landim está dizendo pra gente que eles estão discutindo anistia light. O que é anistia light? Não é anistia. É só redução de penas para algumas pessoas. Ou seja, redução de penas para inocentes. Uma palhaçada. Uma palhaçada. Já veio mensagem dos Estados Unidos diversas vezes falando que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, até porque a anistia fatos, já falamos sobre isso diversas vezes, apenas para que vocês saibam qual que é a situação do momento. E após a votação do ovo que tudo vê, a oposição obviamente começou a pressionar pela CPMI da Vaza Toga. Não é CPI, tá, pessoal? A CNN errou aqui, é CPMI. Por quê? A CPMI, conseguindo as assinaturas necessárias, ela é automaticamente aberta. Não é igual uma CPI que precisa da autorização do Alconhonho ou do Hugo Moita. E aí tem esse site aqui, que é vazatoga.com.br, se vocês quiserem acessar, vazatoga.com.br, que mostra o placar. Faltam apenas 6 assinaturas de senadores, então vocês podem entrar aqui e ver os senadores de vocês para fazer pressão. E no placar dos deputados falta 34 assinaturas, o que é bem pouquinho mesmo. A gente está quase conseguindo. De repente, amanhã eu já venho com a notícia de que conseguimos e que será instalada a CPMI da Vaza Toga. Até porque o Tagliaferro ontem... novas revelações, tá, pessoal? Não é o mesmo. Aqui ele traz novas revelações de pedidos direto do ministro Alexandre de Moraes pedindo para bloquear pessoas. Um juiz que investiga e executa, pede para bloquear pessoas, apagar postagens. Então aqui temos mais provas e isso precisa sim ser analisado junto com todos aqueles de usar criatividade, todos aqueles outros absurdos que a gente já viu. E para fechar o nosso vídeo aqui, infelizmente eu tenho mais uma notícia ruim, o governo Lula, mesmo depois do Trump ter dito que pode usar inclusive poder militar para defender a liberdade de expressão, eles vão mandar, assim que o justiçamento do Bolsonaro terminar, o governo petista vai mandar mais um projeto de lei de censura lá para o Congresso. Vamos ver se vai ter clima para passar, até porque parece que essa semana teremos novas emoções envolvendo sanções vindas de terras de Tio Sam. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês decifraram o enigma? Vocês entenderam o que de fato está acontecendo? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.